Fala galera, começando, levou um susto, o convidado levou um susto, já dá pra fazer uma parte preto e branco. Começando mais um programa Megafone, o primeiro de 2022, e hoje vamos ter um tema assim um pouco mais, posso dizer profundo? Profundo, sim, com certeza. Então, meu convidado do dia é Douglas Veloso. Quem é Douglas Veloso? Para você que não conhece Douglas Veloso é filósofo. Direito é o quê? Advogado, né? Advogado. Não é juiz ainda não. Ainda né? não, ainda falta. Mas é um jurista. É um operador do direito. É um operador do direito. E veio aqui falar um pouco sobre filosofia com a gente. A gente quer começar 2022 com um novo astral, um novo clima. E aí vamos falar... Mas vamos conhecer um pouquinho de Douglas Veloso. Primeiro, Douglas Veloso, fale de você pro povo assim. Oi, tudo bem? Pode ir. Oi, tudo bem? Sou atleticano aqui, vim devidamente com o manto sagrado aqui para tirar aquele sarro dos flamenguistas aí que ficaram no chinelo aí em 2021. Em 2022 eu acho que não vai ser diferente não. Eu sou professor de filosofia, trabalho em escola pública, sou também vice-diretor de escola e advogado. Nas horas vagas. Nas horas vagas. E torcedor. E torcedor. Assim, a gente tem que ficar aturando piadinha, além de filósofo é engraçadinho, tal de Douglas, né? Mas vamos lá, Douglas é um parceirão, veio aqui dar essa moral pra gente. Douglas, por que a filosofia? Como você falou assim, eu quero entender isso, o que a filosofia te trouxe? Não, ela traz muitas coisas, né? Mas você buscou por quê? Sim, eu comecei o curso de filosofia, inicialmente eu tinha entrado no seminário e mudei de ideia e fui para filosofia leiga. E aí me apaixonei, preferi continuar o curso na filosofia leiga e me formar. E a filosofia é um curso que é impossível você entrar e você sair da mesma forma, ela te transforma. O mundo, você passa a enxergar de uma forma diferente. A gente brincou aqui no início que seria um papo profundo. Claro que não é profundo assim, nós vamos falar de uma maneira leve. Com assim, certeza. mas chamando a atenção para esse momento que a gente vive em que muitos autores chamam até de pós-verdade, que as pessoas combatem bons argumentos com opinião. Isso é aquela exacerbação do direito de exercer a liberdade de expressão. Né? Ela tem que ter um limite no sentido de que não dá para levar à frente, levar a cabo qualquer tipo de argumento baseado em qualquer coisa. Então a filosofia chama a atenção disso, porque é um saber argumentativo. Antes de mais nada, é preciso ter uma base para argumentar, para aí sim você superar ou complementar um outro raciocínio disso aí. Então quer dizer que você foi seminarista, abandonou, a tentação foi mais forte. Ocorre. Não, agora fora de brincadeira. Mas o seminário foi algo que te... Foi no seminário que você descobriu a filosofia ou algo que... Sim. Na verdade, na época da escola, do ensino médio, eu tive um contato muito pequeno com a filosofia. A gente tem uma carga horária hoje, inclusive, muito pequena dessas matérias, tanto da filosofia quanto da sociologia. Então, a gente tem uma carga horária de uma aula por semana. Então, não havia ainda um plano assim bem definido, porque a filosofia ela é muito vasta. Então, o professor tem uma possibilidade de trabalhar uma quantidade imensa de assuntos, enfim. E o meu contato com a filosofia, eu posso dizer, por exemplo, que eu conheci os clássicos, que todo mundo conhece, por exemplo, da filosofia grega, Sócrates, Aristóteles, Platão. Eu conheci eles na academia já no curso de filosofia. Entendi. Então, eu não tinha nenhum conhecimento prévio desses caras aí, e aí caminhei por aí. É um mergulho muito profundo? Pois é, a questão é que a filosofia ela não pode ser superficial. Ela tem que ir além. Ela tem que ir mais profundo. Então não é uma análise simples. É uma análise que depende de um aprofundamento mesmo, que depende de uma maturidade, assim, de você evoluir com... Não sei se a palavra certa seria evoluir, mas de você levar a sério o método filosófico mesmo e buscar superar e chegar à raiz primeira dos problemas, sabe? Um dos objetivos da filosofia é estudar a vida. E aí você se depara com um problema na ponta e a filosofia tende a buscar a origem disso e fazendo um caminho inverso para tentar entender onde aquilo começou. Você falou aí no começo da conversa que a filosofia transforma. Você consegue identificar pontos em você que te transformou? A gente pensa diferente. A vida a gente pensa diferente. Existem pessoas que falam que a gente fica um pouco mais ranzinza, um pouco mais cético mesmo. A filosofia pega um pouco esse ceticismo assim, de não acreditar na primeira coisa que te contam, sabe? E aí você tentar entender por que te contaram aquilo. Eu tento
acompanhar um pouquinho aí o que vem da filosofia aí moderna, não sei se nem se é moderna, é o filósofo de internet que eu sou. O que você acha dessa galera que tá vindo aí? Karnal? Você acha que eles estão conseguindo traduzir para o público leigo como eu? Que nem eu falo muito pro Douglas que ele é filósofo, eu sou filosofista, que é aquele cara que não estudou, mas gosta. Mas gosta superficialmente. Você acha que é uma abordagem dessa galera nova aí? É superficial ou é uma abordagem que, de certa forma, traz para o público geral um primeiro contato e é válida? É muito válida, primeiro porque são pensadores, posso dizer pensadores, que têm uma bagagem muito grande, né? Entendi. Tanto o Cortella, o Clóvis mesmo, Clóvis tem muita bagagem, então eles falam com conhecimento de causa. É claro que para eles falarem para o grande público, você vai escolher a sua clientela. Uhum. Então, para você falar de um jeito de que a explicação fica plausível, você tem que utilizar de uma linguagem mais acessível a todos. Às vezes, a limitação de acessibilidade de uma linguagem pode ser um empecilho para você chegar onde você queria chegar definitivamente. Entendi. Mas de uma maneira geral é muito positivo, é extraordinário, assim. Você pensar que hoje, porque a questão da filosofia é porque ela nunca vende bem, nunca vendeu bem. Nunca vendeu bem. Ela nunca foi uma coisa assim de massa, assim, de levantar multidões. Então hoje quando você vê esses professores que utilizam da filosofia para conseguir milhões de views e uma repercussão maior e chamar as pessoas a refletirem sobre determinado tema, vai na contramão do que a gente tinha visto até hoje, assim, por assim dizer. Alguns pensadores, quer dizer, como eu falei, eu gosto, mas eu sou exatamente esse cliente aí, o cliente de internet, entendeu? E alguns pensadores eu comecei a conhecer, claro que não profundamente, mas ter uma ideia graças a essas aulas que eu assisto deles na internet. E assim, realmente já me fez mudar um tanto. Ele vai te apresentar um leque, né? Vai pincelar alguns pensamentos e, de repente, se você se interessar por aquilo, você vai buscar se aprofundar mais naquele tema específico, né? Assim, eu acho extraordinário essa parte. Assim, primeiro porque promove a filosofia e segundo porque convida as pessoas a refletirem. Agora, eu não sei nem como te fazer essa pergunta. Quando eu comecei a acompanhar a filosofia, eu comecei a ver muitas verdades caindo na minha cara, sabe? Tipo assim, putz, realmente, e a gente, no primeiro momento, se sente assim. Claro, são obras que vêm de pensadores, mas aí você começa a ver muito disso em você mesmo. Isso aconteceu comigo. Eu falei assim, nossa, comecei a me achar um lixo em um monte de assunto, cara. Pro mundo que a gente vive hoje, será que esse fenômeno dessas pessoas na internet é porque a gente está meio perdido enquanto ser humano? Agora eu fiz uma pergunta filosófica para você. Depois eu vou te fazer aquela que você gosta, do que é o amor. Na verdade, eu acho que o ser humano sempre esteve perdido, né? As perguntas que ajudariam o ser humano a se situar nesse mundo, elas sempre aconteceram. Então acho que não é um fenômeno atual, não é uma coisa da contemporaneidade. Mas a gente vive realmente um momento de excessiva informação, em que as pessoas são bombardeadas com imagens já prontas e com um mundo tudo transformado, tudo feito, e que às vezes esse excesso de informação, esse excesso de imagem, tudo isso torna a situação humana um pouco mais confusa. Porque o ser humano ele é sempre um animal que se preocupa com o amanhã. Ele tem essa noção bem definida de temporalidade. Então, a gente chegou até aqui, de certa forma, porque a gente buscou antever problemas futuros, né? Se uma colheita esse ano não foi legal, eu vou tentar entender por que aquilo não funcionou legal, e aí você tenta corrigir isso. Mas com a quantidade imensa de conhecimento, vamos dizer assim, de informação que a gente tem hoje, torna mais difícil se você organizar esse pensamento. E você construir isso, organizar isso, e isso acaba criando o mal do século, que é a própria ansiedade, a pessoa ficar muitas vezes ali se refletindo e naquela angústia profunda de problemas que sequer vão acontecer, dada a quantidade imensa de informações que a gente tem hoje. Ponto pra mim, na ansiedade. Mas se eu respondi a sua pergunta. Não, assim, não, acho que respondeu sim. É porque eu percebo que assim,
não sei se está tendo uma inversão de pelo menos uma parte da população preocupada mais com o amanhã. Agora nem eu sei se eu estou te perguntando a coisa certa, mas não sei se você está entendendo. O mundo sempre foi caótico, né? A gente tende a organizar o mundo em prateleiras, às vezes, né? Então a gente cria categorias. É possível classificar o mundo de várias formas. Né? A gente classifica os animais, a gente classifica os objetos e tal. Então o ser humano tem essa mania de classificar, né? Não é uma mania, né, propriamente dita, mas ele organiza seu mundo de forma a classificar as coisas. E a gente vive um mundo que é caótico. A gente tenta dominar esse mundo que é caótico, e nem sempre o ser humano tem a possibilidade de controlar as coisas. E isso causa o espanto, né? A gente fala sobre a filosofia, por exemplo, muitos perguntam onde surgiu a filosofia, há diversas respostas para essa pergunta. Os manuais ocidentais, normalmente eles tendem a atribuir ao que eles chamam de milagre grego, que ela surgiu na Grécia e tal, mas já se questiona sobre isso de uma filosofia até oriental, né, que antes era chamada de uma sabedoria oriental, e aí a gente entende hoje que sim, poderia ser uma filosofia também, mas o que eu quero chamar a atenção é que a filosofia nasce desse espanto que os gregos chamam de tauma, né, o espanto do ser humano se espantar com o mundo que ele não tem controle. E ele tende a se incomodar com isso. Isso era aí que eu queria chegar, porque eu acho que esse aparecimento e as pessoas dando, como eu que comecei a gostar, me interessar, talvez podia ser por uma busca por respostas minhas, entendeu? E eu comecei a como você disse, esmiuçar o pensamento, né? Porque na verdade eu acabei que, como eu sou um admirador de internet, eu procurei assuntos que me interessavam, não olhei o contexto todo, mas acabou me trazendo respostas. E eu acho que essa é uma dos objetivos da filosofia, trazer a resposta ou colocar a dúvida. O objetivo dela talvez seja isso, explicar alguma coisa, só que para que ela faça isso, ela vai te direcionar a perguntas mais bem elaboradas. Ocorre que, eu me lembro muito bem que no primeiro dia de faculdade, o professor perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? E eu falei assim: eu vim aqui encontrar alguma resposta. Essa foi a minha. Ele já riu de cara, você não vai encontrar nenhuma resposta aqui. A filosofia, eu acho que ela nem se propõe a isso, sabe? Nem é o objetivo dela dizer assim, porque veja, outras ciências têm esse objetivo. Que é achar a verdade dos fatos. Então a filosofia não. A filosofia ela não tem essa pretensão de te dar uma resposta. Mas ela é questionadora pra caramba. Sim, e é claro que você vai encontrar caminhos ali. Mas é bem possível que você saia de uma aula de filosofia com uma quantidade de perguntas muito maior do que quando você entrou. E aí, se isso acontecer, funcionou a aula. A aula foi boa. Tinha um aluno, assim, claro que quando eu dou aula para no ensino médio, é muito difícil trabalhar filosofia no ensino médio, porque os alunos já são desinteressados por natureza. Entendi. É uma faixa etária, né? E a escola parou no tempo, de certa forma. A gente tem um mundo paralelo dentro de uma escola secundária hoje, principalmente uma escola pública, então, que a gente tem recursos sempre limitados. Então, esqueci o que eu falar. Faz parte da entrevista. Mas, assim, já que você esqueceu, daqui a pouco você lembra, a gente volta. O pensamento filosófico, ele é ramificado. Eu vou pra falar isso aqui, de repente eu tô aqui, depois eu tenho que voltar e tal. Vamos agora em pontos legais de falar um pouco da filosofia. A filosofia na tecnologia. Você tem alguma coisa para dizer? Eu morro de medo da inteligência artificial. Eu acho que nós vamos chegar num momento Matrix. E sei que existem alguns pensamentos que de 1900, nem sei de que ano atrás, que não faz não é uma previsão, mas que já fala um pouco sobre isso, não tem? Tem uma parte da filosofia muito interessante, eu li algumas coisas, não me aprofundei muito, que é a filosofia da mente, e que ela trabalha, é recente porque agora do século passado, começou nos Estados Unidos, alguns autores como Penrose e Daniel Dennett, outros autores importantes dessa área aí, que trabalham essa questão da inteligência artificial e da filosofia em resposta a isso, no sentido de que talvez, e aí você tem assim, uma infinidade de teorias, uma infinidade de coisas que trabalham com a possibilidade talvez da máquina, né, de uma inteligência artificial próxima à inteligência humana, assim. Mas é algo assim, extremamente novo e muito interessante na filosofia, até porque ainda há uma dificuldade em conceituar o que seria a mente, o que é a mente.
Não é ligações elétricas sinápticas, é muito mais do que isso, sabe? Não é, talvez estaria me arriscando em dizer isso aqui, mas não é uma alma como, né, as pessoas ligadas à religião falam, assim, né? Ou talvez seria, mas a grande questão é se perguntar o que é a mente, né? E principalmente qual a relação da mente com a atividade da massa encefálica mesmo, como isso funciona. Agora que a inteligência artificial nos assusta, né? A gente vive um momento que já se fala, né, no metaverso, né? Metaverso. E eles vão enfiar isso goela abaixo da gente, a gente vai ter que conviver com esse mundo e o que eles chamam de mundo paralelo, que é um pouco assustador, porque as pessoas gostam de dividir, como eu disse assim, classificar, gostam de dividir as coisas. Eles falam o mundo virtual, o mundo real, né? Alguns dizem, né, o submundo do crime, como se existisse isso. Como se existisse uma barreira que você abre a porta aqui e você encontra o submundo do crime ou o mundo virtual. Na verdade, o que existe é mundo. E o mundo tem todas essas coisas. E dividir, colocar essas barreiras, eu acho que só dificulta mais a entender como o todo funciona, como o todo é caótico mesmo, como o todo é todo complexo nesse sentido. Vamos lá, então, gostei da visão filosófica sobre a tecnologia, vou cada vez piorar. A sua visão filosófica sobre política. No Brasil, que Douglas gosta muito de política também, é um cara que estudou bastante essas coisas aí. O que você acha do momento que a gente está vivendo? Da política no sentido de polarização, do que você quiser, fala aí como você vê no momento político do Brasil, o seu pensamento filosófico pode ajudar aí. Na verdade, a política hoje ela é totalmente associada a um fenômeno novo, que é a força das redes sociais. E aí a gente chega naquele ponto que a gente já teve aqui nessa conversa, no sentido de que a informação ela é atravessada, né? Uhum. E eu acho que a gente tem visto nas últimas eleições cada vez mais o predomínio do poder econômico na divulgação de informações e isso acaba por fazer um estrago maior e controlar controlar mais o pensamento das pessoas e aí nesse sentido a política hoje ela é difícil até de ser analisada. É claro que a gente vive um cenário no Brasil de muita polarização. Muito. E aí a gente tem as terceiras vias que eles falam, que também são polarizadas. Normalmente elas acabam se aproximando de um lado ou de outro. A terceira via hoje não é meio que assim, eu não quero as duas vias que se espera, que é Lula e Bolsonaro, e aí fortalecer um grupo chamado Terceira Via que, na verdade, eles nem têm candidato, eles só não querem o que a gente tem aí. Você vê assim? Sim, de certa forma sim. Agora a terceira via, ela não tem essa força política assim, suficiente para se mostrar presente de fato e para ser contundente numa eleição. Eu acho que a gente vai acabar cada vez mais se polarizando nesse sentido de Flamengo e Atlético, nesse sentido de Lula e Bolsonaro, porque as pessoas tendem a eleger um ídolo, por assim dizer, e seguir com ele. Assim. A gente vê... Isso é histórico, né? Sim, é claro que é possível, quando a gente fala de uma democracia representativa, é impossível ter a representação completa. Só você mesmo seria capaz de te representar e você acaba elegendo ali pontos de confluência política ali, de tendências mais próximas do que você quer que seja representado do ponto de vista político na construção da sociedade. Porém, é impossível você ter uma representatividade capaz de traduzir isso que as pessoas pensam. Assim. Mas você acha que esse comportamento humano, que nem você falou, de eleger um ídolo e de polarizar, vou ser bem direto na pergunta, eu acho extremamente negativo. Isso na tua visão, cíclico, ou nós estamos partindo cada vez mais para o caos que você já citou aí várias vezes? Porque realmente isso me assusta, cara. Eu vejo pessoas brigando, eu quero saber... Aí, às vezes, eu, como eu te falei, né, assisto lá alguns filósofos, alguns pensadores falando sobre a política, e eu acho que essa corda cada vez mais vai esticar até arrebentar e a gente renascer, mas não vejo um momento dessa corda começar a voltar. O que você acha disso? Você acha que a gente vai chegar nisso? A gente vai romper e vai virar um inferno total na Terra? Eu acho que, de certa forma, é positivo, porque a democracia ela tem que acontecer no combate. Porque a gente tem recursos escassos.
E a partir disso a gente tem interesses por esses recursos. E você sempre vai ter o confronto. E a democracia funciona nesse confronto. E isso é natural das democracias em geral. Agora, o que me preocupa mais é porque a gente vive um momento em que a legislação não consegue regulamentar o uso excessivo das linguagens das redes sociais e da força da internet. O direito normalmente ele chega depois, que já aconteceu. E às vezes, quando ele chega, ele não é capaz de restabelecer a condição anterior. Então, se eu tenho um candidato X que solta uma fake news, por exemplo, e que aí você tem várias respostas para isso. A resposta ideal para fake news, por assim dizer, é a retratação. Falar assim, fulano, você falou merda, na mesma proporção de divulgação, chega lá e conserta o que tu falou. Entendi. Só que isso, quando a justiça dá essa resposta, o objetivo daquela fake news já aconteceu. Entendi. Então ela não consegue reparar aquilo, o estrago que ela fez. Porque o ideal não é você fazer o ideal não é você fazer uma censura. Esse é um ponto, ideal. Esse é um ponto também que me assusta. Até onde quem vai regulamentar o que é censura e o que não é, dentro das fake news, né? Mas continua seu pensamento. O ideal é não ter muito se fala assim, a Constituição realmente ela protege contra a liberdade de expressão e a censura prévia. Mas a censura posterior ela pode acontecer na medida que há o abuso da liberdade de opinião ali, da liberdade de imprensa, que seja. Então, a gente chega num momento delicado e quer dizer assim, olha, houve uma fake news, né? Aquilo tem uma repercussão importante e como que a gente vai fazer para, primeiro, coibir que aquilo não aconteça de novo e, segundo, para tentar restabelecer a condição anterior. Então, o ideal mesmo seria esse direito de resposta, de consertar o que a pessoa falou, né, o candidato, se for o caso, a equipe dele falou. Mas o que tem acontecido muito hoje é exatamente de tirar das redes sociais, banir contas e tal, o que não é o ideal. Mas eu entendo que talvez seja uma resposta não no sentido de restabelecer o estrago que o candidato fez, mas no sentido de evitar de punir mesmo, de dizer assim, olha, você vai ficar, igual o pai faz em casa mesmo, né? Tipo, você vai ficar de castigo aí um tempo porque você falou merda. Dentro do meu pensamento, juntando agora tanto a política quanto a primeira pergunta que eu te falei, como um filósofo enxerga aí a tecnologia, cara, na minha cabeça de simples mortal, gente, tá um calor danado, tá morrendo de calor aqui, nós estamos gravando sem ventilador por causa do barulho, e tipo assim, com uma lâmpada de 200 mil watts aqui que tá matando a gente. Então, desculpa o suor aí. Mas voltando, eu já comecei a achar que as redes sociais é um veneno para a sociedade. Tipo assim, eu achava que as pessoas só deveriam ter direito de... quer dizer... Claro que eu não estou falando isso, porque senão eu seria o próprio censor que eu sou contra. Mas eu quero dizer assim, mas é muito ruim. Eu não entendo por que as pessoas gostam tanto de jogar suas palavras ao vento. Sabe, tipo assim, eu preciso dizer, mas eu não digo eu e você. Eu escrevo lá que eu odeio Lula, que eu odeio Bolsonaro, que eu comi isso hoje, que eu sou contra isso, sou contra aquilo. Eu não sei qual é o termômetro disso, mas isso me espanta muito, assim, por que as pessoas têm tanta vontade de se manifestar esperando causar um efeito no outro e olha um pouco pra dentro. O que você fala disso aí? Nem sei se as minhas perguntas estão sendo boas perguntas, mas é legal pra gente... São dúvidas que eu tenho. Primeiro porque ainda há uma falsa ideia de que no ambiente virtual prepondera o anonimato. Então, é muito fácil você bloquear alguém no WhatsApp, por exemplo, ou no Facebook, ou no Instagram. E é muito difícil você bloquear alguém pessoalmente. Você dizer assim, olha, cara, eu não quero tua companhia mais, sabe? E a internet, além de trazer essa falsa ideia de que há uma impunidade ali, talvez... É uma interface, por assim dizer, uma interface que você não se comporta, é um fenômeno difícil até recente de ser estudado, porque as pessoas se comportam de uma maneira diferente do que eles são. Se elas estivessem tete a tete, assim que a gente fala, de cara com as pessoas. Mas assim, talvez seja a gente vê, por exemplo, cada vez mais
do ponto de vista jurídico, por exemplo, uma tentativa de coibir excessos de crimes cometidos pela internet. O Pedro Cardoso, ator, ele costuma dizer assim, que a internet deu uma falsa impressão de que a nossa opinião é importante para todo mundo, né? Eu acho essa frase fantástica, porque é engraçado. Quando a gente se manifesta ali, a gente... eu entendo que existe uma resistência que acontece na internet, que ela é importante, mas também tem um tipo assim, eu tô certo, eu quero te convencer do que tá certo, mas as pessoas também não aceitam muito a opinião contrária. Isso eu acho que é do ser humano, não é não? De não aceitar eu tô errado. Normalmente as pessoas não gostam de refletir com o outro, sabe? Eu acho que toda forma de tentar convencer alguém é também, de forma velada, uma forma de violência. É você tentar convencer alguém de uma tese. O ideal é você, a gente fala assim, pegar pela mão e dizer assim, vamos pensar junto. Só que é um caminho muito mais tortuoso, é um caminho muito mais difícil. Então você levanta lá a bandeira, você levanta a sua bandeira na internet e realmente há essa necessidade de se impor, até talvez num comportamento um pouco primitivo mesmo, assim, de certa forma se crescer, né? De se afirmar em relação aos outros. Então as pessoas hoje elas precisam dessa aceitação, sempre precisou, né? Nas próprias tribos as pessoas se organizam, se juntam e convivem com determinados grupos. Mas a internet se tornou uma forma um pouco menos pessoal, porque o que importa é a quantidade de likes, o que importa é a quantidade de interações. Então, por exemplo, eu tenho alunos hoje de 14, 15 anos que falam assim, eu vou postar uma foto aqui, se não der 100 likes eu deleto. Assim, como se o objetivo fosse só isso. Né? Não é mostrar o lugar, não é falar, é única e simplesmente ela tem que trazer sucesso. E isso traz uma resposta de satisfação, de prazer importante também, né? Há estudos já que falam que é bom receber um elogio e que o like ele é uma forma, claro, um pouco menor, diminuta desse tipo de elogio, a pessoa se envaidece mesmo. E o pior, talvez, um grande problema é esse se envaidecer, porque isso torna a pessoa cega, né? E incapaz de enxergar, às vezes, teses e opiniões contrárias. Pequeno corte aqui para aproveitar esse momento que foi falado de like, a gente quer se envaidecer aqui com o seu like e dar um like aí, galera, curte. Não, a gente não tá vaidoso não, a gente só precisa pagar um dinheiro para melhorar a condição, comprar um ar-condicionado, porque tá osso demais aqui, vocês não tem ideia de como tá calor aqui, gente, eu tô pingando, mas tá valendo a pena. Bom, vou sair das perguntas que eu tava aqui mais ou menos querendo fazer para te fazer uma outra pergunta. Não, primeiro eu vou pedir, abre essa porta aí, pelo amor de Deus, gente. Produção, abre. Porque nós estamos morrendo aqui. Eu tenho mais poucas perguntas aqui para ser feitas. A primeira como um aluno de 14, 15 anos aí, que os seus alunos, convivem com a filosofia hoje? É fácil? É difícil? Como é que é? É sempre difícil trabalhar a filosofia em todas as idades, talvez. Mas as pessoas mais maduras, elas têm uma aceitação maior daquilo. Até por conta de vivência de vida. Eu enxergo o seguinte ponto, assim. Isso é engraçado, às vezes. Você sai de uma turma de primeiro ano e você tenta trabalhar um tema e eles não conseguem chegar lá. E uma turma de segundo ano, às vezes, que eles têm uma diferença de idade de menos de um ano, eles te acompanham, sabe? E claro que em outros países a filosofia é trabalhada desde sempre, desde as séries iniciais. Aqui, em geral, a gente trabalha ela no ensino médio. Mas é um desafio muito difícil, talvez até invencível. Mas a grande questão é você ir martelando. Porque se alguma coisa tocar, né? Se algum ponto incomodar, porque a ideia da filosofia é que ela incomode mesmo, né? Então tem aluno que fala assim, pô, professor, eu gosto da sua aula, só que eu saio da sua aula tão triste, cara. Isso que eu queria saber, muito questionamento. E eu acho assim, poxa, então funcionou. Tá? Então funcionou. A filosofia derruba a gente, mata a gente. Ela tem que doer mesmo. Ela dói? Ela tem que doer, porque ela não é sutil, não é soft, né? Ela tem que bater firme mesmo. Mas muito questionamento dessa nova geração? Pois é, a grande questão é saber fazer os questionamentos, eu acho. E a filosofia organiza um pouco isso. É claro que você tem um método filosófico, isso é importante, e porque, igual a gente já está falando aqui, o senso comum permite que as pessoas questionem tudo de qualquer forma e elas têm um alcance na fala delas que elas não tinham alguns anos anteriores, algum tempo atrás. Só que até para você questionar, se você tem um jeito certo de fazer isso. Entendi.
Não é admissível, por exemplo, você questionar a ciência com uma opinião sem embasamento. Entendi. Né? É você questionar filosofia com senso comum. Né? Ah, porque eu acho isso, eu acho aquilo. É claro que tudo sai de uma dúvida, de um achismo mesmo, mas isso precisa caminhar de certa forma para ele se transformar em sabedoria ou em conhecimento. Então, o objetivo da filosofia, eu acho que hoje no ensino médio, não é ser conteudista, sabe, de chegar lá e vomitar pensadores, fulano pensava assim, assim, até porque o aluno não consegue acompanhar e a carga horária dele não permite esse tipo de abordagem. Mas é incentivar ele a ter uma visão mais crítica. Eu acho que o objetivo fundamental é esse, ter uma visão mais crítica, porque você pode ler um livro, mas sempre há alguém que está lendo. Então, o ato de ler, de estudar, ele, apesar de ser algo passivo no primeiro olhar, ele é ativo também. Eu falo isso com os meus alunos no sentido de que eles são produtores do conhecimento também, embora eles estejam fora das universidades, tal, ainda no conhecimento de base. A gente vê diversos projetos interessantes que nasceram da educação de base mesmo, sabe? Posso estar falando bobagem, mas talvez a filosofia, você aprender a filosofia para uma turma da cidade, se eu estiver falando bobagem, você me corrige, seja menos importante do que o quanto ela transforma os alunos. Assim, eles não precisam talvez saber quem é Platão, mas de repente criar isso que você falou aí, o pensamento crítico. Bom, eu eu gosto de começar o meu programa estudando com eles lógica, que é uma parte da filosofia mais matematizada, para você entender como é que é a estrutura de um argumento. Eu acho que isso é um diferencial para você criar e construir um argumento e para você perceber também que o argumento do outro tem falhas. Entendi, isso é legal. Então ela pega um pouco nisso aí. É um desafio muito grande. Gente, estamos chegando na reta final aqui, a gente já está no tempo estourado, mas eu queria tocar em 2 temas, mas eu estou sentindo que o Douglas vai ter que voltar para outras entrevistas, mesmo, não sei se presencial ou online, porque uma que eu queria te perguntar, quando você falou de ídolos, eu queria pegar o pensamento filosófico sobre a religião. E quando a gente diz o pensamento filosófico, o Douglas já falou, tem 1 milhão de pensadores, nós estamos pegando o dele, que estudou um monte de pensador, e como ele enxerga e vai tentando traduzir aí como ele vê o mundo, que é mais um pensamento, né? Mas eu não sei se religião a gente resolve rápido, né? Demora um pouco. Dependendo do que você perguntar. Não, eu ia te perguntar o que você vê da religião hoje, assim. Vai ficar uma promessa aqui de que nós vamos fazer desses temas que a gente está passando superficialmente. É a primeira conversa com o Douglas aqui, mas eu pretendo que ele volte mais e a gente faça um dia só sobre política, um dia só sobre religião, e aí a gente aprofunde mais e tal. A gente fez um bate-papo mais generalista. Hoje foi generalista, falando um pouco de cada tópico que interessa as pessoas, e aí à medida que a gente for voltar a conversar com o Douglas, a gente vai pegar e vai mergulhar dentro de um tema ali, entendeu? E aí ele vai trazer as impressões dele e essa carga mais, como vou dizer assim, mais, não sei se a palavra é acadêmica, mais pesada. Mais bagagem, né? Então, eu queria... O que você acha da religião hoje? E tem a última, né? Que você sabe que eu tô guardando, né? Qual é a última? Não sei qual é a última. A última é o que é o amor. Ele costuma dizer que o amor é um pensamento... É isso? É um conceito filosófico complexo. É um conceito filosófico complexo. Eu acho que, mas não para matar com a religião, você dá uma palhinha no amor e depois a gente volta nesses temas com programas específicos. Bom, a religião, é difícil dizer assim o que é a religião hoje, né? Para poder responder a sua pergunta. Mas de certa forma, a religião, eu entendo que ela é um pouco clássica. Clássica no sentido de que ela se mantém ali no seu núcleo duro, mais ou menos como ela sempre fez, desde sempre. Porque ela atua naquela parte em que o ser humano busca se encontrar com algo do além desse mundo, para além desse mundo, né? de encontrar, de repente, aquilo que ele não encontra no cotidiano dele, que eu pelo menos não enxerga dessa forma tão evidente. Né? E a religião, ela tem se dado o seu jeito de poder entrar também nesse mundo que está cada vez mais... Eu imagino que a quantidade de pessoas, ou de jovens que frequentam a igreja, por exemplo, que seja qual for a igreja, tem diminuído. Porque a igreja, nesse sentido dela ser um pouco clássica,
dela falar sobre temas que são obviamente universais, mas ela pode se tornar um pouco desinteressante para esse jovem aí que ele encontra outros entretenimentos, outras satisfações em outros lugares. É claro que é difícil dizer assim, porque a religião, de certa forma, ela ocupa um lugar importantíssimo na sociedade e ela tem vamos dizer, os seus tentáculos vão repercutir na política, principalmente. Hoje mais do que nunca, né? Nos costumes, né? E é claro que ela pode ser vista também como uma forma de controle, ela é um controle nesse sentido, mas também é a ponte, a possibilidade das pessoas se encontrarem com o sobrenatural. E, enfim, é um tema profundo e vamos voltar. Depende de várias nuances. É só pra gente, depois a gente vai falar disso, quando a gente fizer outra entrevista, entrar na religião como forma de política, Sim. na religião como a parte espiritual, a gente vai falar um pouco de tudo. Hoje é só... E o amor? Superfície, que é um conceito filosófico... É um conceito filosófico muito complexo. Muito complexo. Essa é a frase dele, é o bordão. Eu brinco mais que a felicidade é um conceito filosófico mais complexo, assim, eu acho. O amor, na verdade, ele é um sentimento, todo mundo sabe, assim, e é um sentimento que... Não sei se seria possível dizer que ele é experimentado só entre humanos, sabe? Hoje em dia, os novos rearranjos familiares, já se discute hoje nas áreas de família, por exemplo, a família multiespécie. Né? Da pessoa ser reconhecida com o seu pet, por exemplo, aquilo como uma entidade familiar. Olha, e legal. O pet deixaria de ser um ser movente, aquilo um ser que se move, né? E se tornaria um ser senciente, aquilo que é capaz de sentir, de ter sentimentos. Com certeza os meus são da família. Agora sim, o amor há várias abordagens filosóficas para o amor, realmente, né? Você tem o amor, né? O amor cristão, você tem o amor enquanto eros, né? Os clássicos, né? O amor grego, enfim. Ágape. A ágape, que é o amor mais cristão. Você tem até o amor aristotélico também, que é aquela plenitude, né? De passar daquela euforia, principalmente. Eu gosto muito do platônico. O amor platônico, que é um amor mais ideológico, né? Um amor ideal, que você vai procurar o significado em uma coisa que não está tão acessível. Então ele pega essa... Mas não é Platão que diz que quando você consegue, acaba o amor? Você consegue, o amor ele acaba? Que você ama aquilo que não tem. E é o objeto do desejo. E quando você consegue, já não é mais objeto do desejo. Então será que é amor? Aí você diz que o amor você acaba por unir ele ao que a gente entende mais por desejo, né? Isso, Há uma diferença entre desejo e vontade, né? Que aí já surgiu já na época da filosofia medieval, né? Principalmente com os pensadores como Santo Agostinho, que não havia essa distinção. E é interessante como as palavras vão surgindo para ocupar determinados pontos que precisavam ser ocupados por aquilo que era uma demanda atual. Mas, e assim, para matar, a gente continua amando bastante? Ah, sim. Para matar entrevista, para matar ninguém não. Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que bom, próprio. Eu acho que talvez é aquilo que torna o ser humano algo mais sublime, né? Porque há diversos tipos de sentimento. E o amor é um sentimento especificamente importante para o ser humano, que ele organiza a sua vida em torno disso. Bacana. E é um propósito. Gente, agradecer o Douglas, porque a gente já estourou muito aqui o orçamento de tempo. A gente corta as bobagens. Não corta as bobagens não. Vai aqui é que nem se estuda, é com tudo dentro, irmão. Então, olha só, Douglas, brigadaço aí pela nossa primeira participação. E assim, quem gostar, dá like, repassa pra galera. E eu prometo, claro que eu preciso saber da agenda dele, a gente voltar e pegar um dia falar só sobre política, um dia só sobre religião, um dia só sobre o amor. Assuntos são infinitos, né? Assuntos são infinitos. E a gente pegar um pensamento filosófico e trazer os pensadores que ele tem bagagem para trazer pra gente, e pra gente tentar buscar um mundo melhor aí e tentar se entender, porque realmente é uma busca, eu acho que a busca constante do ser humano é entender, né? Então, vamos ficando por aqui. Douglas, pode mandar um beijo para quem você quiser aí. Agradeço a participação aqui, de ter sido convidado para participar aqui com meu amigo Fábio. Agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho aí para escutar a gente conversando aqui. E um abraço, um beijo para todo mundo. Isso aí. Valeu! Galo não, Flamengo!